Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando da goleada do Palmeiras 4-0 no Bolívar, né? Lembrando, o Palmeiras passou na primeira colocação do grupo e na primeira colocação geral também da Libertadores, 15 pontos, né? Que deixa a equipe do Palmeiras com uma vantagem até as semifinais da Libertadores, onde o time do Palmeiras vai definir os jogos em casa, caso chegue até a semifinal da Libertadores. Lembrando, a final é jogo único. E vamos acompanhar aqui, galera, o debate aqui do, do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras. E teve manifestação também dos torcedores, né, que não gostaram devido a Leila ter comprado um avião com dinheiro particular e não ter contratado nenhum jogador para o time do Palmeiras, galera. E o Palmeiras, né, vem muito bem aí na Libertadores. Na minha opinião, o Palmeiras é favoritaço a ficar com o título da Libertadores desse ano. Flamengo. Jogador, 40 milhões. Ô, 30. Pá, não é assim que o Palmeiras faz futebol. Por isso que o Palmeiras tem um treinador há 3 anos, período em que um grande rival, o Flamengo, trocou uma série de treinadores. Por quê? Justamente para ter um grupo muito bem ajustado, para não sair contratando jogador todo dia. Precisa? Claro que precisa. Será bem-vindo? Sim. Mas arranjaram um jeito de protestar ali. Porque motivo mesmo não tem, não. Já já a gente fala desses protestos, mas não sem antes trazer todos os elementos dessa partida e, claro, ouvir o destaque de Vitor Birner. Boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite para você, ao Pedro, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu concordo com tudo que os colegas falaram sobre o jogo, não tenho nenhuma discordância. E o que me chama a atenção é que, mesmo assim, sendo o Palmeiras muito superior, a gente achava que ia se recuperar, fiz o pré-jogo, inclusive, com o Alex Seng, já falava sobre isso antes do jogo, ainda está razoavelmente longe de ser a melhor versão do Palmeiras com o Abel, né? Porque individualmente alguns jogadores ainda não estão na sua melhor fase. Não é a melhor fase do Veiga, Sim. Não é a melhor fase do Dudu. O Rony está em grande fase há muito tempo, né? Eu já falo disso há um tempo considerável. Eu sei que o Rony não chega nem perto de ser tecnicamente o melhor jogador do Palmeiras, mas eu acho que ele é o mais produtivo e talvez o mais importante da equipe, pelo menos do meio campo para frente, porque ele é o jogador, quando o Palmeiras decide jogar mais atrás, ele é o cara que tem mais condições de puxar o contra-ataque, pela força, pela velocidade. O Touro, se ele chega nele, ele não cai. Ele pode jogar de centroavante, ele pode jogar aberto. Se você quer pressionar a saída de bola, ele é o jogador que melhor pressiona a saída de bola dos jogadores de frente do Palmeiras. Então ele tem uma importância, quando eu falo de produtividade, não de capacidade técnica, para mim é assim, de se aplaudir em pé. E ele é o jogador que menos oscila no Palmeiras, porque os outros, exatamente por dependerem muito da parte técnica, eles precisam estar no momento melhor. O físico e técnica no futebol, a parte física e a parte técnica estão juntas, né? Mas o Rony, estando bem fisicamente, ele tem uma condição privilegiada, ele rende demais pela movimentação, pela compreensão de jogo. E é o cara, para mim, entre os vários personagens gigantes que o Palmeiras tem nessa fase de Libertadores, o Matheus Carreira me manda aqui, por exemplo, nas últimas 5 edições da Libertadores, o Palmeiras é o time que mais vezes venceu por 3 gols de diferença ou mais, 20 vezes. Dessas 14 foram com o Abel, só 6 o Abel não estava. O segundo é o Flamengo, tem 12. Quer dizer, o Palmeiras nas últimas 5 edições de Libertadores tem 8 jogos a mais que o Flamengo, que tem o melhor elenco, ganhando por 3 gols de diferença ou mais. É lógico que isso não é o dado mais relevante. O mais relevante é quantas vezes cada equipe ganha a Libertadores, e nisso eles se equivalem, né? Ambos ganharam 2 vezes nessas últimas 5. Então, isso é o mais importante. Mas, como o professor Calçade disse, quando o time é bem trabalhado como o Palmeiras, você espera que ele se recupere. Quando é Premier League, o que era mais fácil depois que teve uma oscilação? O City se recuperar ou o Arsenal? O City, porque o City é o time mais bem trabalhado coletivamente, é o time que está com o treinador há mais tempo. O Arsenal teve uma queda de rendimento e não conseguiu se recuperar. O Palmeiras tende a se recuperar. Tende, inclusive, a chegar melhor nas próximas fases. Só se acontecer uma coisa atípica, perder a concentração, uma briga no elenco, deixar de pagar salário, coisa que o Palmeiras não costuma fazer, nada disso, porque a gente está muito bem administrado pelo seu treinador, com todo o amparo da equipe, do departamento de futebol e da diretoria. O Palmeiras tende a
ser melhor do que ele está na Libertadores, ser melhor ainda no segundo semestre. E acho que essa classificação em primeiro lugar era o que o Palmeiras podia almejar. Só não ganhou todos os jogos, provavelmente porque trocou o time reserva o primeiro jogo, senão teria conseguido todas as vitórias. Surpreendente foi a campanha do Bolívar, ficar em segundo lugar. O Palmeiras não tem surpresa nenhuma e agora quem quiser tirar o Palmeiras da Libertadores vai ter que ser dentro do Allianz Parque. Eu sei que o Atlético tirou ano passado, mas é muito mais difícil fora do que em outro lugar, lá no Allianz Parque do que em outro lugar. Com toda certeza. Daqui a pouco a gente vai passar pelos potes da Libertadores, pote 1, pote 2, agora definidos com todos os seus componentes. Eu concordo com o Birner quando ele fala que Dudu e Veiga podem render mais. Mas, por outro lado... Não estão mal, tá? Não, de estão jeito no melhor nenhum. deles. A gente já viu renderem mais. Mas, por outro lado, tem um Arthur crescente. Marca 2 vezes, chega a 9 gols pelo Palmeiras, não sentiu em nenhum momento essa adaptação e faz diferença num elenco que pode não ser tão vasto, mas é muito bem encaixado. Eu quero começar pelo Arthur, mas a gente vai ter que falar do Rios também, nesse encaixe, nessa engrenagem. E por isso que quando eu joguei ele no calçado, eu estava falando de padrão de jogo, porque parece esse o grande diferencial. E eu acho até que o Palmeiras contrata pensando muito no jogador que vai se encaixar né? nesse time. O Arthur foi muito isso, né? Eu precisava ser um cara como o Arthur. Então, eu até discordo de quem diz que o Scarpa não foi reposto. A contratação do Scarpa não foi reposta. Não, o Arthur chegou para repor o Scarpa, ele entra ali naquela posição, claro que tem características diferentes. Mas ele foi escolhido. Ele foi escolhido para jogar exatamente ali, fazendo um trabalho que o Abel respeita muito também do ponto de vista defensivo, está entregando muito ofensivamente, fazendo gol atrás de gol, jogando muito bem. Então, é engraçado porque acho que assim, muitas vezes, e a gente olha para vários times no futebol brasileiro e consegue, você olha para o Corinthians e fala, Roger Guedes. Sim. Você olha para o Atlético, você fala, Hulk. O Flamengo a gente olhava e costumava dizer Arrascaeta. Agora talvez você tenha um pouco mais de dúvida. E ali também são tantos grandes jogadores que é normal que haja um certo rodízio. No Palmeiras eu não consigo ver muito isso que o Birner falou em relação o Rony é o destaque. Eu até entendo quando... O destaque é o coletivo, tá? Porque... Você falou que ele não oscila. Então, mas eu não consigo Oscila afirmar, menos. assim, e eu entendo, embora eu entenda o seu ponto, eu não consigo afirmar que se o Rony for retirado do time, ele vai fazer mais falta do que o Veiga se fosse retirado, ou que o Dudu, ou que o Arthur. O Palmeiras... É um tipo de falta diferente, já. Mas eu acho que para a Palmeiras ideia do alterna jogo demais. coletivo, para o tipo de jogo que o Abel quer fazer, ou para ele poder alterar o tipo de jogo, para mim é que mais faz falta. Talvez assim, eu acho que o importante do Rony é que o Rony muitas vezes, de fato, embora cada vez mais ele tenha jogado só como centroavante, ele tem essa coisa de Tem um poder... comprometimento tático, né? De marcação, de quando ele está sem a bola, que e é de muito poder importante. cair para o lado, jogar aberto, se for o caso, se ele quiser eventualmente colocar um outro centroavante, o Rony pode fazer esse papel. O Dudu não vai jogar de centroavante, o Veiga não vai jogar de centroavante, o Arthur não vai fazer esse papel. Então, eu até entendo que talvez ele seja o mais versátil, porque nem era um cara para jogar como falso 9. Mas eu tenho muita dificuldade em afirmar quem faria mais falta. E o Palmeiras tem muito isso, né? Então, você olha, de repente, você tem uma sequência de jogos absurdas, uma sequência absurda do Veiga. Hoje, aliás, achei que o Veiga fez uma partidaça. Daí, de repente, o Veiga cai um pouquinho e o Arthur se destaca. Você citou o Arthur e o Arthur já entra nesse quarteto no mesmo nível dos outros, no mesmo nível de rendimento. Então, acho que isso é muito impressionante. Agora, talvez o que se discuta hoje muito, e aí tem a ver com o protesto que a gente vai falar, você não tem um jogador, de fato, qualquer um dos quatro. Eu tenho dificuldade em afirmar. Machuca, você não tem uma peça faz falta. Eu tenho dificuldade em afirmar se um dos quatro. Quem faz mais falta entre os quatro? Tenho muita dificuldade em afirmar isso. Mas uma coisa é certa: qualquer um dos quatro que saia, o peso dessa saída vai ser enorme. É muito grande. É diferente do que acontece no Flamengo. Que é difícil repor. Gustavo Gomes. Sim, Claro. sim, sem dúvida. Você fala assim, E o Everton também. Os zagueiros entram e jogam, mas igual a Gustavo Gomes você não tem. Então, Você não fala assim, vou sair buscando... Inclusive na jogada aérea ofensiva. Exato, nas duas pontas. Inclusive na jogada aérea ofensiva. Mas a gente não falava a mesma coisa do Danilo? A gente também não achava que se o Zé Rafael fosse ficar Mas fora aí de eu acho que vai jogo. entrar no papo do Jean. Danilo- Se o Arthur não vai ser exatamente o substituto, a Xerox, o clone, o cara aí para a figura do Scarpa, você vai buscar no mercado alguém para aquele setor que possa te entregar minimamente algum rendimento semelhante. Você não vai ter um outro Gustavo Gomes.
Mas eu não acho que vai ser um Gustavo Gomes sai, agora desmontou, vai ter que repensar. Mas em alguns momentos, o Pedro, eu acho o seguinte, o treinador nem sempre quer um cara igual. O trabalho tem disso. Sim, saiu o Scarpa, eu quero um cara igualzinho o Scarpa. Ele pegou um jogador que foi escolhido pelo Palmeiras, foi analisado pelo Palmeiras, estudado, né? O Palmeiras, Arthur é bom, traz aí. Não é assim que funciona o futebol, funciona em muito clube. Né? Traz aí. Eu preciso, essas características, elas se encaixam ao Palmeiras. Mas e o Scarpa? O Scarpa é outro tipo de jogador. É um pouco diferente do Arthur. E o Arthur, eu vejo que ainda ele está eu vejo o Arthur na metade da adaptação, não está adaptado. Ele tem mais 50% para arrebentar ainda no Palmeiras. Ele entra num time consolidado, num time em que a função dele era específica, muito clara, mais fácil de se adaptar, porém, ele ainda vai aportar muito ao time do Palmeiras. Mas você não acha que no momento em que o Veiga voltar a jogar um futebol tecnicamente, no melhor padrão do Veiga, não está jogando mal, o Dudu também, o time tende a crescer, o Arthur não cresce junto, você não acha que um puxa o outro? Pode ser sim, mas eu acho isso, existe assim, um processo que é do Veiga e do Dudu e daqueles que lá já estão há muito tempo, e o processo daquele que também chegou há pouco tempo. A gente não pode pegar um cara que acabou de chegar, o Rios e o Arthur, e falar assim, porque este time é muito bem treinado, tem um modelo consolidado, vocês vão entrar e de uma hora para outra existe uma adaptação. Embora no caso do Arthur, para mim, impressione demais a rapidez e a facilidade com que ele se encaixou no time, fazendo praticamente todas as funções. O Rios, acho que você cita, é um bom exemplo, porque o Rios, talvez você olhando para os caras do banco ali e pelas atuações que ele teve quando ele chegou no Palmeiras, muita gente dizia, bom, esse cara talvez brigue por um lugar no meio-campo. Mas hoje, embora eu tenha falado dos 4 da frente, você tenha citado o Gustavo Gomes, não dá para deixar de citar o Piquerez, que está jogando uma enormidade jogo após jogo. Hoje, o Palmeiras perde o Zé Rafael e é compreensível a preocupação de todo mundo, porque o Zé Rafael vinha fazendo um trabalho de marcação absurdo no Palmeiras. E talvez não tenha hoje o Palmeiras ninguém para fazer esse trabalho. Então, no fim das contas, isso se aplica, acho que, a quase todos os titulares do time, né? Quer dizer, são titulares que, uma vez fora, vão fazer muita falta. Isso acontece na maioria dos times do Brasil, porque também ninguém tem, né? Talvez exceção feita ao Flamengo, ninguém tem essa fartura para dizer, saiu o Pedro, entra o Gabigol. No Palmeiras é assim. Mas no Palmeiras é assim. Isso. Não tem esses 3, 4 no banco que estão ali brigando para entrar por uma vaga. Não existe. Eu acho até que na defesa, Calçade, em geral, o prejuízo ele é menor. Tanto que o Marcos Rocha era o titular, agora você tem o Mike jogando em altíssimo nível. O Luan entra no lugar do Murilo, por mais que muita gente fale das falhas que o Luan eventualmente comete, é um zagueiro de altíssimo nível. Então você tem um grande zagueiro, você tem um lateral direito, você tem um lateral esquerdo bom, embora garoto, que é o Vanderlan. Então acho que na defesa talvez sinta menos, mas do meio para frente, qualquer desfalque hoje acho que é bem pesado. E é bom, assim, só ressaltar que é natural o jogador não conseguir render o seu melhor em algumas fases da temporada. Ninguém joga no nível melhor possível, nível de cada jogador, 11 meses, 10 meses e meio. Isso não existe. Isso não existe. No mundo do futebol não existe. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo jogavam os 11 meses no mesmo nível. Jogavam talvez muito bem os 11 meses, os 10 meses de temporada europeia. Mas não no mesmo nível, no ápice da forma, os 10 meses seguidos. A comparação é meio pesada. Não, peguei o ápice. Não, porque assim, eles jogam... Não, é que eu quero chegar no ponto. Eles jogam o mais ou menos deles. É nota 8,5. Nota 9. No grande momento, o mais ou menos já é um absurdo. 8,5. E o ápice é 10. É isso. Desce pra terra aqui, ó. Volta pra realidade aqui pra falar do Richard Rios, Pedro Ivo Almeida. Não, a gente falou a mesma coisa. Ele me entendeu. Desce pra terra aqui pra falar desse meio campo, ó. Porque o Zé Rafael é um desses jogadores e acho que até ele é o coringa do meio campo ali de marcação, né? Faz a primeira, faz a segunda, entra o Richard Rios. Faz o que o Abel precisar, a verdade é essa. Precisar, exatamente. É o cara de confiança do meio campo. O Zé já é transformado quando chega. E o Richard o Zé se adapta de novo. O Richard Rios talvez ele tenha uma adaptação diferente do Arthur, porque eu acho que você precisa considerar muita coisa do Arthur. O Arthur é um cara oriundo do Palmeiras. Ele sai, ele ganha uma rodagem em futebol brasileiro, costume de futebol brasileiro, ele volta para o Palmeiras com outro peso, numa outra rotação e praticamente soltando. E é muito, entre aspas, fácil
você girar nessa dinâmica ofensiva do Palmeiras, ele já tendo algumas qualidades. O Richard Rios já esteve no Brasil, a passagem dele no Brasil não é nem perto do teto que ele poderia atingir, sai, volta e demanda uma outra adaptação. E não é que ele esteja jogando mal, é só que dentro dessa aceleração, porque eu acho que o Jean fala que a adaptação, eu estou com ele, a adaptação do Arthur é um pouco mais tranquila, ela parece um pouco mais natural. Posso mudar a E palavra? Vamos lá. Aprendizado. Do mesmo jeito que o Dudu aprendeu a ser um marcador melhor com o Pode Abel, ser. um grande treinador, Pode ensina os jogadores a fazer, tira dos jogadores mais do que eles se acostumaram a fazer. É Pode. o papel do grande treinador. E eu acho que o Richard Rios, na questão defensiva, vai passar por isso com o Abel. E aí depende dele. E eu acho, se vai dar só certo que ou não. e aí eu falo de outra coisa. O próprio aprendizado, tirando um pouco essa questão do aprendizado, o próprio Richard Rios com bola, a bola no pé ele tem qualidade. A adaptação dele ter um degrauzinho a menos que o Arthur é algo perfeitamente compreensível. Natural. Outra cultura, um clube que ele nunca entendeu, está começando a pisar, mudou um de país que não é dele. E responde bem. Mas você tem, obviamente, você tem um Zé Rafael que já é ali do métier, puxa para cá, se adapta, puxa para lá, se adapta. Tem o Arthur que já era de cá, volta, futebol brasileiro, responde muito mais. E o Richard está longe de ser um problema. Mas passa uma mais questão pelo de- individual, pelo que ele tem como característica própria, ou pela compreensão do que é a necessidade do coletivo do Abel? Compreensão, porque vai entrar nisso para mim que o Vitor falou. A característica Mas tem própria, desenvolvimento individual. o Abel vai moldar para mim. Então, O mas, Abel vai mas é moldar. interessante que a Individual. Dani Mais fala compreensão. porque, assim, Eu também é acho. óbvio que ele não chegou, embora ele chegue para o meio campo, E ele não gente, chega pode, para fazer o trabalho Sim, que o Danilo sim. fazia, porque são jogadores de características diferentes. Acho até que no tal protesto, quando eles falam da substituição do Danilo, talvez o que se imaginasse fosse um cara com capacidade de marcação do Danilo. Mas e um Zé que também não é famosa fácil pegada. achar. Não. Que também não é fácil achar. E acho até que ele está tentando ver se o Fabinho tem essa condição de fazer esse trabalho e tudo mais. Só para, assim, nós estamos aqui há 20 minutos elogiando o Palmeiras, em geral é o que a gente faz, porque é o que o time Merecidamente, merece, né? é o que o técnico merece. Faço, portanto, uma pequena ressalva só em cima disso que a gente está falando, Dani, que e acho que não é uma ressalva, é só para a gente tentar entender se isso é uma confiança muito grande do Abel na questão física, no trabalho da sua equipe e tudo mais. Porque, sinceramente, me surpreendeu o Abel, que em geral roda tão rapidamente o time, né? Os 15 do segundo tempo, em geral... Só mexeu com a 40, mudança- né? Ele só mexeu os 40 do segundo tempo e a gente lembra aqui a sequência que o Palmeiras tem pela frente. Atlético Paranaense fora pelo Brasileiro. Pedreira. São Paulo na Copa do Brasil. Flamengo no Brasileiro. Hoje é quinta-feira. São Paulo na Copa do Brasil. Internacional. Pedreira. Quer dizer, é um negócio, é um nível O Inter de... é fora? É, né? acho que o Inter é fora. Flamengo em casa. Isso, acho que o Flamengo é em casa, o Inter é fora. Então, assim, É fora. é uma sequência de jogos complicadíssima. Eu achei que ele fosse rodar mais rapidamente o time, mas ele só mexeu os 40 do O segundo Abel tempo. Galera, se vocês gostaram da vitória do Palmeiras, deixa seu like no nosso canal, se inscreva também se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. Galera, agora é fase de oitavas de finais, o Palmeiras é a equipe que tem a vantagem até as semifinais, né? As equipes que quiser desclassificar a equipe do Palmeiras vai ter que vencer no Allianz Parque o jogo de volta ou fazer um grande jogo no jogo de ida, porque o Palmeiras jogando em casa, todo mundo sabe, o Palmeiras é uma equipe muito forte. Na minha opinião, o Palmeiras tem tudo para poder sair com o título novamente da Libertadores. Seria um feito inédito, né? Nos últimos anos aí, só tem dado Palmeiras e Flamengo na Libertadores, estão intercalando, Flamengo 2019, depois 2021 e 22. 20 e 21 foi Palmeiras, 2022 Flamengo e esse ano Palmeiras novamente no páreo para poder conquistar mais uma Libertadores. Na minha opinião, a equipe do Palmeiras é favorita sim, tem uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem o Rony, o Arthur nem se fala, tá numa grande fase, né? E esse time do Palmeiras é assim, quando o jogador não tá muito bem, o outro tá muito bem, entendeu? Vai desse jeito assim, entendeu? Assim que se constrói uma grande equipe, né? Teve protesto do torcedor, o torcedor tá assim irritado com a Leila Pereira, ela não faz contratações. Tem que entender uma coisa também. Ela comprou o avião com o dinheiro dela. Ela é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Então, ela não vai contratar com o dinheiro dela, tem que entender. Então, ela tá fazendo a gestão do clube. Ela não vai pegar o dinheiro do clube que ela não pode gastar de orçamento e vai contratar jogadores caros, não vai fazer, entendeu? O torcedor tem que entender isso. Ela não vai. Eu não sei como que tá a situação financeira do Palmeiras, né?
Mas eu acredito que dava para poder contratar algum jogador ou outro. Não sei se o Palmeiras esteja numa situação bem complicada financeira e ninguém sabe. Só se for, porque o Palmeiras tem que contratar algum outro jogador, porque uma hora ou outra vai precisar. Não adianta falar, o Palmeiras tem muitos jogadores bons, mas precisa de mais. Precisa. Porque para aguentar até o final da temporada tem que rodar o elenco. E você acha que o Palmeiras vai conseguir jogar todo o jogo com o mesmo time? Não vai. Não vai. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a sua opinião de vocês e falem também aí nos comentários sobre essa vitória do Palmeiras e também sobre a liderança geral da Libertadores que a equipe do Palmeiras conseguiu, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.